Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Com muita alegria estou de volta para mais uma palavra de Deus para os nossos corações, que está no livro, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Nós vamos fazer uma rápida meditação nesta palavra. Quero pedir para você ficar comigo até o final do vídeo. E durante o vídeo, se você sentir no seu coração, eu quero te convidar para você se inscrever no canal Vai da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe seu coração neste momento. A Bíblia diz assim, no verso 1 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo João: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, de uma palavra de alerta, de uma palavra de incentivo a buscar mais entendimento no discorrer das páginas da Bíblia Sagrada, porque o próprio Jesus Cristo disse na sua palavra que a gente tem que buscar conhecimento, buscar entender e crescer na graça e no conhecimento. E a única forma de crescermos na graça e no conhecimento de Deus é quando nós examinamos a palavra do Senhor, porque não tem como ninguém aprender a palavra de Deus ou adquirir conhecimento da palavra de Deus se ele não tem o desejo de ler, de procurar entender, buscar conhecer a palavra de Deus, lendo, estudando e também orando, para que Deus possa abrir o entendimento, para que possamos aprender cada vez mais a sua palavra. E a Bíblia diz aqui: amados, não creiais em todo espírito. Então é fácil de nós, quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos, porque o apóstolo João aqui, usado pelo Espírito Santo, ele nos ensina como discernir aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Porque a Bíblia é muito clara. Ele diz assim: não creiai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ele continua dizendo: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne.
João aqui está trazendo para nós uma palavra que nós também temos que procurar entender, interpretar esta palavra. Por que ele está falando aqui de espírito? Irmão, ele está falando de espírito porque a pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, se fez carne, habitou entre nós, ele está sendo usado pelo Espírito de Deus. Mas quando ele confessa, quando ele diz que Jesus não veio em carne, ele não nasceu em carne, essa pessoa não é usada pelo Espírito de Deus. Ele está sendo usado pelo Espírito do Anticristo. E quando você vê uma pessoa negar o nome de Jesus, a pessoa que nega o nome de Jesus, que não acredita em Jesus, tem pessoas que podem até falar em Jesus, mas os seus atos, os seus procedimentos não condiz com aquilo que ela está falando. Porque, na verdade, não dá para conhecer uma pessoa que realmente conhece a Jesus se ela não tiver uma prática, uma vida de fé que condiz com aquilo que ela fala. Porque a fé em Cristo não é somente de falar que Ele existe. Tem algo muito mais profundo do que isso para ser praticado na vida de um cristão. Ele tem que ter uma vida separada do mundo. O mundo jaz no maligno. E o próprio apóstolo pregou, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse, nós não somos do mundo. Jesus também pregou isso. Ele falou, não somos do mundo. Vocês não são do mundo. Porque quem está em Cristo, ele não vive no mundo. Ele mora aqui, ele vive aqui na terra, no meio das pessoas, mas ele não vive aquilo que as pessoas vivem. Não participam daquilo que as pessoas participam. A vida dele é uma vida separada. Quando você vê um cristão que diz que é cristão, mas ele vive misturado com o mundo, com o pecado e com as pessoas que praticam o pecado, com as pessoas que convivem no pecado, na orgia, participando de coisas mundanas ou participando de rodas de pessoas escarnecedoras, porque o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando uma pessoa diz que é cristão, e ele vai e se assenta, come, bebe, junto com os ímpios, ele não está vivendo, ele não pode nem dizer que ele pertence a Cristo. Porque quem pertence a Cristo não vive compartilhando ou não participa de nada que o mundo oferece. Ele vive no mundo, mas não é do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque a nossa pátria não é o mundo. O mundo não nos alegra. O mundo nos entristece. Quando alguém sente alegria, quando alguém quer
festar junto com o mundo, beber junto com o mundo, ficar misturado com pessoas do mundo, participando das coisas que o mundo oferece, que as pessoas do mundo lhe oferecem, essa pessoa ainda não conheceu Jesus. Pode até ter falado em Jesus, mas nunca conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não vive no mundo, não participa de nada do mundo, antes foge do mundo. Porque o mundo não pertence à pessoa que está ligada em Cristo Jesus. E aí, quando nós vemos pela palavra de Deus que quando a pessoa defende o mundo ou convive com o mundo, o Espírito de Deus não está nela. Quem está nela é o Espírito do Anticristo, que já opera no mundo. Porque o Espírito do Anticristo é que leva a pessoa à orgia, que leva a pessoa ao pecado, que leva a pessoa às bebedeiras, que leva as pessoas às noitadas, que leva as pessoas ao pecado. É o Espírito do Anticristo. Porque o Espírito de Deus, ele age de uma forma para levar a pessoa sempre para o lado do bem e não para o lado do mal. Então, como confessar que Jesus veio em carne? É quando nós defendemos Jesus na íntegra. E falamos, não, Jesus, eu sirvo a Jesus, adoro a Jesus, porque o meu Jesus veio aqui, se fez carne e habitou entre nós. Ele foi um homem e ele trouxe para nós o evangelho da salvação e ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados e levou ao Calvário. E ele me deu uma oportunidade. Só que muita gente não está entendendo essa oportunidade. Não quer dizer que Deus deu uma oportunidade. A pessoa tem que viver no mundo do jeito que quer, participando do que quer, misturado com o mundo e achar, ou até dizer que Jesus já fez o que tinha que fazer por ele, então ele tem que aproveitar o mundo e depois ele volta para uma determinada igreja, uma determinada congregação, achando que vai ser salvo só porque foi para lá. Ele tem que ir, voltar, se arrepender e voltar para Cristo. Não voltar para uma placa de igreja, para um ministério. Ele pode até ir para o ministério, mas ele tem que analisar se o Espírito de Deus opera naquele ministério ou se é o Espírito do Anticristo, do engano, da mentira, da falsidade, da falsa doutrina, do falso ensinamento. Tem que examinar, porque a Bíblia fala que a gente tem que examinar se o Espírito é de Deus ou se é o Espírito do Anticristo. Amados, não creiai em todos os espíritos. Tem pessoas que até falam, mas quando você vai conversar com ela, ela nega a eficácia do Espírito de Deus. Nega a eficácia de Jesus. Porque ela quer servir a Deus e quer servir o mundo ao mesmo tempo. E Jesus não aceita ninguém servir o mundo e servir a ele ao mesmo tempo. Ele não quer pessoas desse jeito, de dupla personalidade, que agrada o diabo e fala que está agradando Jesus. Nós temos que escolher o lado que nós queremos ficar realmente. Porque se nós estiver mentindo para as pessoas, a gente não mente para Deus. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Nisto conhecereis, voltando um pouco atrás, a Bíblia fala, muitos falsos profetas têm se levantado entre nós. Eles até profetizam, eles até falam,
mas as obras dele não condiz com aquilo que ele prega. Ele leva uma vida de orgia, de desobediência e de pecado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa que confessa que Jesus veio em carne, ela tem o Espírito de Deus. Mas ela tem que confessar não somente em palavra, ela tem que confessar através da sua vida diante das pessoas. Porque se ela não confessar através dos seus atos, não adianta nada ela confessar somente em palavra e ao mesmo tempo que ela fala, ela se mistura com o mundo e com o pecado. Só porque ela falou, ela diz que Jesus veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus, isso aí não é o suficiente para salvar ela. Ela tem que confessar através dos atos. Agora, se você vê ela participando de tudo que não presta, de tudo que o mundo oferece, vive mais no mundo do que com Deus, essa pessoa não tem o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que é fácil de conhecer quem confessa que Jesus veio em carne. Esse tem o Espírito de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. O espírito do anticristo, nós sabemos que é o diabo, né? É Satanás. O espírito de Cristo, o espírito de Deus, de Jesus Cristo, é Jeová, o Espírito Santo. O que mandou Jesus aqui, se fez carne e habitou entre nós, para nos trazer a palavra da vida eterna. E se nós cremos nele, a primeira coisa que o cristão que diz que é cristão, para ele se declarar um cristão autêntico, ele tem que fugir do mundo. Mas tem gente que ele ama muito o mundo. E a Bíblia diz que quem ama o mundo é aquele que no mundo há, esse tal não é de Deus. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha bem, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Quer dizer, já venceu o espírito da operação do erro, que é o espírito do anticristo. Porque ele foge do mal. Ele foge do mundo. Eu não estou falando aqui de cristãos que são perfeitos, que não têm falhas, que não têm erro. Eu estou dizendo de pessoas que realmente o testemunho dela na íntegra não é de Deus. Porque através dos seus atos fica comprovado que essa pessoa não é de Deus. Porque ela ama mais o mundo do que as coisas de Deus. E se nós somos de Deus, nós já vencemos. E como nós vencemos? Como dá para saber que vencemos o mundo? É quando nós não vivemos no mundo. Não tem outra forma de se revelar. Agora, se eu saio da minha casa, vou para o mundo, se misturo com pessoas do mundo,
Lá eu pratico coisas que que os ímpios praticam. Bebo com eles, brinco com eles, conto piada com eles, como tudo que eles comem, vou para as festas que eles vão, participo de tudo, e depois vou falar que eu tenho Deus na minha vida? Não, eu não tenho Deus. Porque quem é de Deus não vive no mundo. A Bíblia é muito clara. E se nós vencemos o mundo, é porque nós estamos com Ele e fugimos do mundo. Porque Ele é maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque isso quer dizer, o Espírito Santo que está conosco é maior do que o espírito do anticristo que está lá operando no mundo, nas pessoas do mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. Tem pessoas que só conversam coisas do mundo. Tem pessoas, se ela ficar um mês, uma semana, aonde ela chega, ela só tem assunto das coisas do mundo. Ela não tem nada de coisas de Deus. Ela às vezes pode conviver num ambiente, no meio de pessoas, ela nunca tem uma palavra de Deus para ninguém. Participa das conversas, das rodinhas de conversa, de bate-papo com pessoas do mundo. Se ficar um dia, 2, um mês, uma semana junto com alguém que não é crente, é mais descrente do que crente, porque o testemunho é péssimo. E a Bíblia é muito clara. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. O mundo os ouve. O espírito do anticristo tem usado pessoas que se dizem obreiros, se dizem pastores, e pregam para segurar a multidão na igreja deles, para segurar a massa na igreja deles. Eles trazem um evangelho light, um evangelho que massageia o ego das pessoas. E até muitos, eu já ouvi muito isso. Pessoas dizem, irmão, você não é o primeiro que errou. Todo mundo erra. Fique tranquilo, fique na igreja, fique firme. Firme no quê? No sistema. Nós temos que estar firme em Cristo. Se ele continua errando, faz o erro, vai o camarada, passa a mão na cabeça dele, massageia ele e diz para ele que não tem problema, que basta ele ficar lá na igreja, está tudo bem, que ele não é o primeiro que errou, ele não é o primeiro que fez coisa errada, não tem problema, irmão. O cair do homem, levantar de Deus, ainda usa a Bíblia ainda, entendeu? A Bíblia diz que quem serve a Deus foge do mal. Eu não estou dizendo que aqui que alguém não pode cometer erros. Sim, pode. Porque enquanto estivermos dentro dessa matéria, nós somos sujeitos. Mas não podemos viver na prática do mundo. É muito diferente uma pessoa que comete um erro lá uma hora, um fato isolado, do que uma pessoa que vive mergulhado no mundo fazendo todo tipo de erro. E aí vai lá e toma a Santa Ceia, chora, diz que está arrependido, toma a ceia. Na outra ceia vai lá, chora de novo, toma de novo e continua fazendo coisa errada. Aí ele fica igual um católico que vai lá e come um pedaço de pão para dizer que está com Deus, mas vive no mundo, fazendo o que o mundo oferece. Adorando imagem
e fazendo tudo que não presta e dizendo que tem Deus na vida. A verdade do Evangelho, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha bem, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Mas as pessoas não querem ouvir, irmão. O verdadeiro evangelho as pessoas não gostam de ouvir. O verdadeiro evangelho as pessoas não têm tempo para ouvir. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Entendeu? E muitos obreiros pregam o que as pessoas gostam de ouvir. Fica fazendo teatro. A igreja vira um teatro de risada, de brincadeira, de história, de piadas. Eu cansei de ver isso. Aí as pessoas voltam para casa e falam: mas eu gostei tanto daquele culto, que aquele pastor é tão alegre. O cara contou história, piada, sabe, coisas com coisa no culto, e o camarada volta feliz, porque ele quer ouvir aquilo. Agora, se ele ouvir uma mensagem que mexe com a vida dele, com a estrutura dele, que quer trazer ele para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira obediência em Cristo, ele não quer ouvir. As pessoas não querem. Quem sabe eu estou falando com pessoas neste momento que é assim, você que está me vendo, me ouvindo, quem sabe você é assim, mas eu te convido a ser de Deus, a ter o Espírito de Deus, e não o Espírito do anticristo, do engano, da mentira. Se nós somos de Deus, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando a gente vai tentar dar um conselho para alguém, falar à luz da palavra de Deus, para tirar ela do abismo do pecado, e ela não aceita, é porque o espírito do diabo, do erro, está na vida dela. Ela não aceita. Ainda tem coragem de sair falando que a pessoa é ignorante, que não gosta de ouvir aquela pessoa porque é ignorante, e sabe? Por quê? Porque mexeu com ela. Mexeu com o erro dela. E ela não aceita. Porque o espírito da operação do erro está nela. Essa é a verdade do Evangelho. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amemos uns aos outros. O que é amar as pessoas, irmão? É ser besta? Ser besta dela, ser palhaço dela? É isso? É abaixar para o capeta montar nele? Isso é amor? Amar é quando você respeita a pessoa, é quando você ama ela. E quando você tem oportunidade, que você vê que ela está indo para o abismo, você tenta tirar ela. Você tenta se aproximar dessa pessoa, sempre com uma palavra boa de Deus, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. Mas quando você vê que ela não quer, é porque ela não quer, ela está rejeitando o Espírito de Deus. Ela não quer nada com Deus. Aqui o negócio não é só falar que é. Tem que demonstrar que é. Amemos uns aos outros porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade.
Deus é amor. Eu ainda não vi uma caridade maior à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, do que você anunciar a verdade da palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Deus, quando usou Ezequiel, disse: filho do homem, vai lá e fala para a casa de Israel. Quer ouça ou deixe de ouvir. Diga para eles a verdade. Se eles te ouvir, ganhaste eles. Se eles não te ouvir, eu vou tratar com eles. Porque eles são povos de dura cerviz, de coração endurecido, e eles não vão querer te ouvir. É o que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas só gostam de vídeo no YouTube sensacionalista. Esses vídeos que os caras ficam o tempo todo, eles fazem mais a palavra, eles fazem mais um teatro do que pregar a palavra de Deus. Ah, mas esses canais crescem, explodem, entendeu? Porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a elas, não quer ouvir a verdade do Evangelho e da palavra de Deus. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, olha, Jesus veio aqui, seu Filho unigênito, ao mundo, para que por ele vivamos. Tem como viver em Cristo se não entrarmos pela porta que é Cristo? Jesus falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas como entrar por Jesus? É somente saber que ele existe? É somente saber que ele é o Filho de Deus? É só isso? Não, 1000 vezes não. Não é só isso. Entrar pela porta é abandonar o mundo e mergulhar nessa porta que é Deus, que é Cristo. É fazer a vontade de Cristo, é temer a Cristo, é orar e buscar em Cristo libertação e vitória e força para caminhar todos os dias nesse mundo conturbado que nós vivemos. Então nós vemos, Jesus se manifestou, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos deu oportunidade para nós amar Ele. Ele nos amou primeiro, antes de nós conhecer Ele. Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aí tem gente que fica: ah, Deus me ama, Ele tem misericórdia de mim, Ele vai me ajudar, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele nos amou primeiro para poder nós também aprender o que é amor. Caridade é amor. A maior caridade na vida de um cristão é quando você não nega o nome de Jesus. É quando você prega a verdade da palavra de Deus. É quando você procura ajudar a pessoa à luz da palavra de Deus. Porque não adianta você ficar abraçando ela, dando tapinha nas costas dela, se você não mostrar para ela o verdadeiro evangelho. E o evangelho de Cristo, ele corrige, ele redargue, ele ensina, ele conduz, ele repreende o erro da pessoa. Paulo era um grande pregador. Será que teve um apóstolo que teve mais amor do que Paulo? Não, mas Paulo era duro nas suas colocações e na sua palavra. Ele não massageava ninguém. Ele pregava o evangelho como deveria ser pregado. E eu quero
terminar esta palavra, terminando de ler essa palavra aqui, ó. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho. Para que Ele enviou Jesus? Só para morrer? Só para derramar a vida dele? Aí o cara vive no pecado dizendo que Jesus morreu por ele? Morreu, mas ele não deu valor. Ele não está retribuindo. Ele não aceitou o sacrifício de Cristo. E continua no pecado e no erro, enganado pelo espírito do anticristo, porque ele ouve mensagem dizendo: está tudo bem, irmão, fique tranquilo, você está com Deus. E o cara fazendo todo tipo de coisa errada, e o cara passando a mão na cabeça dele, dizendo que ele está com Deus e está tudo certo. E o diabo enganando ele, até levar ele para o abismo sem Deus, sem esperança e sem salvação. Mas Jesus veio aqui para propiciação do nosso pecado. Mas para acontecer essa propiciação na nossa vida, essa libertação, essa limpeza, pelo poder do sacrifício de Cristo, que tem um testemunho eterno, nós precisamos entender e orar e falar: Jesus, eu entrego meu coração para o Senhor, me ajude para que eu possa ser um crente melhor. Senhor, me ajude para me afastar do pecado, fugir do erro, fugir do mundo com as suas concupiscências e com as suas carnalidades. Me ajude. Quando nós tomamos iniciativas e pedimos para Deus nos ajudar, com certeza Ele vai nos ajudar e nós seremos ajudados e vamos ser abençoados pelo poder da propiciação, da libertação, pelo sacrifício de Cristo. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus.